A gente vai ver o que é que lá no Facebook a gente tem e que serve para a nossa reflexão. Então vamos ver aqui, saindo daqui, vamos lá para o Facebook, aqui está. Ou esse é o culto de hoje, o culto que já estamos realizando, tá? E aqui está ele, aqui tem os comentários que já foram colocados, aqui tem o link de contato, né? Aqui tem o dia de hoje, olha aqui, 23 de abril, então nós estamos no mês azul e o mês verde. Hoje é o dia do bom anfitrião, dia do bom anfitrião. É o dia nacional do estilo musical choro ou chorinho. Hoje é o dia desse estilo musical. Hoje é o dia mundial do escoteiro, do livro dos direitos do autor, não, do livro e dos direitos, né, dos autores de livros, e dia internacional do teatro moderno. Tá? Então esses são os comemorativos do dia de hoje. Para fazer a vida melhor, aqui tem uma orientação. A tragédia da vida é ficarmos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Então, essa é a tragédia. A gente fica velho cedo demais, não é? E a gente se torna sábio tarde demais. Bom, é isso aí que é o problema, né, da vida. O que mais que tem aqui? Por exemplo, daqui, testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a prepotências. Sempre lembrando que somos altamente prepotentes, tá? Todos nós. Como pessoas, como homens, os homens são mais prepotentes do que as mulheres, né? Como homens, né? Como seres humanos, como brasileiros, somos prepotentes, né? A gente sofre a prepotência dos países maiores, mas a gente é prepotente em relação a esses países menores aqui perto da gente, né? Somos altamente prepotentes. Isso não é ruim para eles, não. É ruim, mas não é tão ruim. Ruim é para nós. Nós é que perdemos, né, com isso. E somos prepotentes como cristãos. Nós temos um cristianismo altamente prepotente, né? Termina sendo a herança do judaísmo, né? Que eram altamente povo de Deus, e isso fazia com que eles entendessem que eram semideuses. Então, às vezes a gente se sente semideus. É uma herança que a gente tem. E sobre o Dia da Personalidade, hoje é o dia da personalidade protagonista. Então tem aqui a explicação sobre isso. Prestativos, entusiasmados, envolventes e idealistas. Essas pessoas são especialistas em desenvolvimento pessoal. São capazes de identificar talentos alheios e trabalhar para potencializá-los. Exemplo de carreira: professor, mentoria, educação física e o coaching. São pessoas com essa personalidade protagonista. Tá? Descobre os valores das pessoas e procura desenvolver, né, essas pessoas. Isso tem a ver com ser luz do mundo também, tá? Ser luz, ser sal principalmente. Ser sal é você descobrir os valores das pessoas, valorizar e ajudar, né? Desenvolver esses valores. Aqui tem um vídeo estudo sobre um tema cultural, a mensagem salvadora do Evangelho. Aqui tem um banner que chama a gente para uma série de cultos, uma série de programas, chamado Programa 14 Horas, que olha aqui, olha, de outubro de 2018 até março de 2020, programas diários, né, que ocorriam, e junto com outras participações, outros teólogos, muito interessante. Tratávamos de muitos temas, muitos assuntos, maravilhoso mesmo, né? E aqui, olha, está o link para ter acesso
a esses programas e esses muitos assuntos, tá? Muito bom, muito interessante, muito rico, né, teologicamente. Aqui tem um banner do Psicalme, aqui tem um banner falando sobre a autossabotagem. Autossabotagem é mais um problema que normalmente, né, estão nas pessoas, é um tipo de transtorno que já existe em muitas pessoas. Muito comum em todo mundo, mas é imperceptível muitas vezes. A pessoa é e não sabe, ou nem imagina que é, né? Nós somos os nossos piores inimigos, tá? A gente age muitas vezes o tempo todo contra nós mesmos. E a pessoa é inimiga de si mesma, mesmo sem perceber, né? Age o tempo todo contra si. Esse é a autossabotagem. E aqui tem prejudica a si e a todos que ele ama, né? Porque termina produzindo resultados que vão prejudicar a si e as pessoas ao seu redor também são alcançadas nesses prejuízos. Aqui tem um vídeo interpretando uma frase de um cristão. Tá? É anônimo, mas é um cristão e a gente interpreta a frase dele. A outra é um vídeo também que está interpretando Chomsky, que é um pensador, né, atual e muito presente, muito vivo e muito consciente, muito interessante o pensamento do Chomsky. Aqui tem, olha aqui, cadê o títulozinho? É uma sistematização de conteúdos. Então é um local onde a gente juntou vários conteúdos que já produzimos e vários conteúdos que a gente tem usado e já usou várias vezes, né, nos nossos vários ministérios. Então a gente colocou tudo até para que eu também tenha facilidade de encontrar e pessoas também tenham essa facilidade de encontrar. Aqui tem, olha, o culto de ontem, tá? Esse é o culto total de ontem. Ele está aqui disponível no meu Facebook, tá bom? Então está aqui ele disponível. Ontem nós tivemos uma dificuldadezinha, né? A coisa que não funcionou como a gente gostaria e terminou a gente perdendo um pouco de som. Um pouco não, muito do som. E então ficamos aqui com esse culto somente no Facebook. Mas aí só para lembrar que tem o dia de ontem, né? Está aqui. Aqui tem um vídeo estudo sobre liderança espiritual. Outro vídeo estudo sobre amor. Tudo aqui está lá no Facebook. Aqui tem um banner do PS Caps, Casa de Apoio Solidário. O que mais? Aqui tem um vídeo interessante sobre todo mundo cuidando de todo mundo, né? Todo mundo ajudando todo mundo. Aqui tem um banner falando sobre igreja é um hospital, né? Relembrando isso para a gente. Uma igreja que confia e descansa no Espírito Santo. Então isso produz saúde para ela e para os outros, né? Nós temos nos anos de 1800, né, do século XIX, houve uma preocupação dos cristãos de expandir, botar todo mundo para se converter, uma luta dessa que criou, em vez de criar uma tranquilidade para as igrejas, produziu então um efeito ruim, cansativo, onde as pessoas se desgastam demais, né? E isso não é vida abundante. A vida abundante é ser luz e sal. O que é ser luz e sal? É ser você, né? Esse é o melhor evangelismo. E confiar de que o Espírito faz essa obra. Mas acontece que os chamados movimentos, né? Como é que era chamado lá, gente? De avivamento nos Estados Unidos, terminou dando a ideia para todo mundo que todo mundo tinha que sair loucos para salvar o mundo todo. E aí a gente esqueceu que o Espírito é que convence, a gente passou a querer convencer as pessoas. E aí a gente vai para essa luta para tentar convencer, para tentar converter, para se converterem, para serem do jeito que a gente quer
que a gente acha que é o certo. Então caímos nesse emaranhado e aí fez a igreja ser uma máquina pesada, cansada, cara, muito cara, por causa disso. Parou de ser aquela igreja que vive o evangelho para ser uma igreja para pregar o evangelho. Não importa se vive, o importante é pregar, o importante é falar, o importante é converter pessoas. E aí a gente entupiu mais ainda a igreja do joio, porque são pessoas convertidas não pelo Espírito, mas convertidas pela gente. Né? A gente é que saiu para converter essas pessoas. E aí a gente encheu a igreja de joio, muito joio. E aí tem dado o resultado que a gente tem visto aí desde o século XIX. Né? Péssimo resultado para o evangelho. Aqui tem, olha, um banner falando sobre o nosso mau testemunho, tá? Está também no Facebook. Aqui tem o que nós chamamos a atenção ontem, do que é da autorrejeição. É outro transtorno que as pessoas sofrem, né? Há um número grande de pessoas que sofrem. Aqui uma interpretação de Nietzsche, a história das Marias, né? Aqui também. Aqui tem falando sobre a igreja em família, as igrejas bíblicas em família. Em família. O que mais? Aqui tem o culto de antes de ontem, quando nós falamos sobre o verdadeiro culto a Deus. O culto de antes de ontem, quando falamos sobre filosofia para fazermos uma teologia mais apropriada, mais adequada, né? Mais séria, mais confiável. E também a parte do culto de antes de ontem, que nós falamos sobre pecado. Pensamento impuro é contra Deus? É a pergunta que respondemos naquela oportunidade. Aqui também tem o culto inteiro, o culto antes de ontem inteiro. E pronto. Então são esses, né? E aqui está o culto de antes de ontem, que está aqui no meu Facebook, mas está disponível só para mim. Tá bom? Então esses são de hoje e de ontem, que no Facebook se acumulou para que a gente conversasse um pouquinho, refletisse um pouquinho.